Minha tia manipulava todo mundo, até ser exposta em um almoço de família. A primeira vez que eu percebi que minha tia Helena não era apenas difícil, mas manipuladora de verdade, foi no dia em que ela conseguiu fazer 3 pessoas chorarem, e ainda saiu da sala dizendo que ninguém nunca se importou com ela. O mais bizarro é que até aquele momento, eu quase acreditei nisso também. Na minha família, Helena sempre foi tratada como alguém frágil. Aquela pessoa que sofreu demais, que teve uma vida complicada, que precisava ser compreendida acima de todo mundo. Tudo girava em torno dela. Os almoços, as decisões, os silêncios constrangedores. Se algo dava errado, a pergunta nunca era "o que aconteceu?", mas sim "isso vai afetar a Helena?". E por muito tempo, ninguém ousou questionar. Ela era irmã da minha mãe, Patrícia, a mais velha das duas. Enquanto minha mãe sempre foi prática, direta, do tipo que resolve e segue em frente, Helena era o oposto, emocional, sensível, sempre à beira de um colapso. Pelo menos era assim que ela se apresentava. Cresci ouvindo que ela precisava de cuidado, que a vida tinha sido dura com ela, que a gente tinha que ter paciência. E eu tive. Todos nós tivemos. O problema é que, com o tempo, comecei a perceber um padrão estranho. Toda vez que alguém discordava minimamente da Helena, alguma tragédia emocional acontecia. Um choro inesperado, uma crise de ansiedade, um sumiço seguido de mensagens longas dizendo que ela estava pensando em ir embora, porque não se sentia querida. E, como mágica, a pessoa que discordou virava a vilã da história. Isso aconteceu com meu tio Carlos, com meu primo Rafael, com a minha própria mãe. Um por um, todos passaram pela mesma dinâmica. Começavam tentando ajudar, depois tentavam se impor e terminavam pedindo desculpa por coisas que nem sabiam exatamente o que tinham feito. Helena nunca pedia desculpas. No máximo dizia algo como: "Se você se sentiu assim, me desculpa", sempre com a voz embargada e aquele olhar de quem foi profundamente ferida. O estopim, para mim, veio anos depois, num momento que deveria ser simples. Minha avó, Dona Teresa, estava doente, e a família precisava decidir quem ficaria com ela durante a semana. Nada dramático, só logística. Mas Helena transformou isso num espetáculo. Minha mãe sugeriu um revezamento justo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Silêncio calculado, daquele que pesa. Depois começou a dizer que sentia que estavam se livrando da responsabilidade nela, que ninguém reconhecia tudo o que ela já tinha feito pela família. Em menos de 5 minutos, a conversa deixou de ser sobre a minha avó e virou sobre o sofrimento eterno da Helena. Quando minha mãe tentou retomar o assunto, Helena explodiu. Disse que Patrícia sempre foi fria, que nunca teve empatia, que desde crianças ela se sentia diminuída pela própria irmã. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Minha mãe ficou paralisada, sem entender de onde aquilo tinha vindo. Eu vi a expressão dela mudar, não de raiva, mas de choque. Era como se estivessem reescrevendo a história da vida dela na frente de todo mundo. No final, minha mãe saiu como a insensível da situação. Helena foi para o quarto chorando. Minha avó passou mal de nervoso. E mais uma vez ninguém resolveu nada. Foi ali que algo quebrou dentro de mim. Comecei a prestar atenção de verdade. A observar como Helena falava uma coisa para cada pessoa. Como sempre se colocava no centro. Sempre como vítima. Como plantava dúvidas, criava conflitos indiretos. E depois aparecia como a única pessoa machucada quando tudo desmoronava. Ela não gritava, não xingava. Ela manipulava com calma, com emoção, com culpa. E o mais assustador, funcionava. Até o dia em que parou de funcionar. Isso aconteceu quando meu primo Rafael, que sempre foi o mais neutro de todos, resolveu se afastar. Simplesmente parou de atender as ligações dela. Não brigou, não explicou, só se afastou. Helena surtou. Ligou para todo mundo dizendo que estava sendo abandonada, que o próprio sobrinho a odiava, que não entendia o que tinha feito de errado. Só que dessa vez, Rafael tinha guardado mensagens, áudios, conversas inteiras onde dava para ouvir claramente Helena provocando, distorcendo, colocando palavras na boca dele e depois chorando quando ele reagia. Pela primeira vez havia algo concreto. Não era sensação, não era interpretação, era prova. Só que mesmo com essas provas nas mãos, nada aconteceu de imediato. E isso é importante de dizer, porque muita gente imagina que quando surge algo concreto, tudo explode na hora. Não explode, pelo menos não quando se trata de família. O que vem primeiro é o silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, cheio de negação. Rafael não saiu mostrando os áudios por aí. Ele também não confrontou a Helena. Pelo contrário, ele ficou dias sem responder nenhuma mensagem dela, tentando entender o que fazer com aquilo tudo. Me ligou numa noite, a voz baixa, quase culpada, perguntando se eu achava que ele estava exagerando. Lembro dele repetir várias vezes:
Eu ouvi de novo, e toda vez parece pior. Não era raiva, era confusão. Aquela sensação horrível de perceber que alguém muito próximo não é quem você achava que era. Enquanto isso, Helena continuava agindo como se nada tivesse mudado. Mandava mensagens dizendo que estava preocupada com o distanciamento dele, que sentia que ele estava estranho, que não entendia por que as pessoas se afastavam dela sem explicação. Chegou até a mandar um áudio chorando, dizendo que tinha medo de estar perdendo a família. O detalhe é que esse áudio veio poucos minutos depois de um outro, bem mais curto, onde ela o provocava diretamente, questionando a lealdade dele e insinuando que ele estava sendo manipulado pela minha mãe. Era como se ela apertasse o gatilho e em seguida vestisse o figurino de vítima. Rafael começou a responder menos, frases curtas, nada emocional, e isso parecia desestabilizar a Helena mais do que qualquer confronto direto. Ela não estava acostumada ao vazio, estava acostumada à reação, ao pedido de desculpas, à tentativa de apaziguar. Sem isso, ela começou a escalar. Vieram mensagens mais longas, mais dramáticas. Áudios de 5, 6 minutos, onde ela misturava lembranças da infância, acusações veladas e declarações de amor distorcidas. Eu sempre fiz tudo por você. Eu te defendi quando ninguém mais defendia. Isso é a maior traição da minha vida. Em nenhum momento ela perguntava o que tinha feito. Só falava do quanto estava sofrendo. Foi nesse ponto que Rafael decidiu organizar tudo. Não por vingança, mas por autoproteção. Ele criou uma pasta, separou por datas. Salvou os áudios sem cortes, as mensagens completas, os contextos antes e depois. Ele me mostrou algumas coisas, e ouvir aquilo em sequência foi perturbador. Isoladamente, cada mensagem podia até parecer um desabafo. Juntas, formavam um padrão claro de manipulação emocional. E ainda assim, ninguém tinha confrontado minha mãe, porque existia um medo real. E se ela não acreditasse? E se mesmo com tudo isso ela ainda defendesse a irmã? A Helena sempre foi muito boa em se antecipar, em plantar versões antes que a verdade chegasse. Já tinha dito várias vezes que Rafael estava instável, que andava frio, que parecia estar passando por alguma coisa. Era o terreno sendo preparado. A coisa começou a ruir aos poucos, sem anúncio. Minha mãe começou a sentir o clima estranho, pessoas respondendo menos, convites que não vinham, conversas que esfriavam do nada. Ela não entendia o porquê. Em mais de uma ocasião, comentou comigo que sentia que tinha feito algo errado, mas não sabia o quê. E ouvir isso era sufocante, porque ela estava se culpando por uma história que estava sendo construída longe dela. O estopim emocional, não o final, mas o começo do fim. Foi quando Helena, numa conversa casual, deixou escapar um detalhe que não batia. Ela comentou com minha mãe algo que, supostamente, Rafael teria dito sobre ela. Só que minha mãe nunca tinha falado aquilo com Rafael. Nunca. Era uma informação impossível de ter saído dali. Minha mãe não brigou, não acusou, só ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal. Depois mudou de assunto. Mas eu vi no rosto dela que alguma coisa tinha rachado. Naquela noite, ela me perguntou, quase sem me olhar: "Você sente que a Helena anda diferente comigo?" Foi a primeira fresta. Mesmo assim, nada desmoronou naquele dia. Não houve revelação, nem confronto, nem drama. Só um desconforto crescente, uma tensão no ar, como se todo mundo estivesse andando sobre algo que sabiam que ia ceder, mas fingiam que não viam. Helena, por outro lado, parecia sentir que estava perdendo o controle. As mensagens ficaram mais desesperadas, mais frequentes. Ela começou a cobrar respostas imediatas, a perguntar por que as pessoas estavam se afastando, a dizer que estava sendo excluída de propósito. Quanto mais o cerco se fechava, mais ela se colocava como vítima de uma conspiração invisível. E foi exatamente esse excesso que acabou acelerando tudo. Porque chega um ponto em que a máscara não cai num grande estrondo. Ela escorrega, aos poucos, até não dar mais para fingir que não está no chão. Chegou um momento em que não dava mais para segurar. Não porque alguém quisesse vingança, mas porque a situação já tinha passado do ponto do desgaste silencioso. A família estava se fragmentando, pessoas estavam se afastando sem entender porquê, e tudo girava em torno da mesma figura, sempre chorando, sempre ferida, sempre injustiçada. A decisão de expor a Helena não foi tomada num impulso. Foi quase burocrática de tão pesada. Aconteceu numa conversa entre mim, Rafael e minha mãe, Patrícia, numa noite comum, sentados à mesa da cozinha. Nada dramático, nada cinematográfico, só cansaço. Minha mãe já tinha ouvido parte dos áudios naquela altura. Não todos. O suficiente para ficar pálida, para parar de tentar justificar, para finalmente parar de se culpar. Ela não chorou na hora. Isso veio depois. Naquele momento, ela ficou em silêncio, ouvindo, pedindo para voltar alguns trechos, fazendo perguntas muito específicas. Não de quem quer brigar, mas de quem precisa entender onde tudo começou a dar errado. Quando terminou, ela respirou fundo e disse algo que eu nunca vou esquecer. Então, não sou eu. Foi aí que a chave virou.
Patrícia deixou claro que não queria confronto privado. Ela conhecia a irmã. Sabia que qualquer conversa a sós viraria distorção, choro, vitimização. Sabia que, no dia seguinte, a história estaria completamente diferente na boca da Helena. Se fosse para acabar, teria que ser à luz do dia, com todo mundo ouvindo a mesma coisa, ao mesmo tempo. O momento veio no próximo almoço de família, na casa da minha avó, Dona Teresa. O mesmo cenário onde durante anos tudo tinha sido varrido para debaixo do tapete. Helena chegou como sempre. Abraço longo, sorriso cansado, comentários sobre como estava exausta emocionalmente. Ninguém respondeu do jeito de antes. Já dava para sentir que algo estava fora do lugar. Depois de um tempo, quando todo mundo já estava sentado, minha mãe pediu a palavra. A voz firme, sem tremor. Disse que precisava esclarecer algo, porque sentia que a família estava sendo colocada uns contra os outros, sem saber exatamente por quê. Helena tentou interromper na hora, dizendo que não era um bom momento, que aquilo estava a deixando ansiosa. Patrícia não cedeu. Ela não acusou, não levantou a voz. Só disse: "Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês escutem." E apertou o play. O primeiro áudio foi curto. Helena provocando Rafael, questionando o caráter dele, insinuando coisas sobre minha mãe. Em seguida, outro áudio. Minutos depois, com Helena chorando, dizendo que estava sendo atacada, que não entendia por que estavam sendo tão cruéis com ela. Um contraste tão claro que ficou impossível ignorar. O silêncio na mesa era absoluto. Minha avó levou a mão à boca. Meu tio Eduardo abaixou a cabeça. Ninguém se mexia. Helena tentou falar, mas minha mãe levantou a mão com calma e disse que ainda não tinha terminado. Vieram mais áudios, mais mensagens, sempre o mesmo padrão: cutucar, provocar, distorcer e depois chorar. Em alguns trechos, dava para ouvir Helena dizendo exatamente o oposto do que tinha dito para outra pessoa dias antes. Em outros, ela colocava palavras na boca de terceiros que simplesmente nunca foram ditas. Quando os áudios acabaram, ninguém falou por alguns segundos. Helena estava completamente diferente. Não chorava, não gritava, estava rígida, olhando em volta, como se estivesse tentando calcular a próxima jogada. E foi isso que entregou tudo, porque a vítima não planeja, ela reage, e a Helena estava planejando. Ela começou dizendo que aquilo era um absurdo, que estavam invadindo a privacidade dela, que aquilo era uma armadilha, mas a voz saiu sem emoção, sem tremor, sem lágrimas. Pela primeira vez, o teatro falhou, e todo mundo percebeu. Minha avó foi a primeira a falar. Com a voz cansada, quebrada, disse: "Helena, por que você faz isso?" Não foi um ataque, foi uma pergunta sincera, e Helena não soube responder. Ela tentou, claro. Disse que se sentia perseguida, que ninguém entendia o lado dela, mas agora ninguém interrompia para consolá-la. Ninguém corria para defender. As pessoas estavam cansadas demais para fingir. Rafael falou depois. Disse que passou anos se sentindo culpado, tentando agradar, tentando não magoar. Disse que aquilo quase destruiu a relação dele com a própria família e que não aceitava mais viver assim. Minha mãe encerrou dizendo que não queria briga, nem revanche. Só queria que a verdade fosse a mesma para todos, que ninguém mais fosse colocado como vilão por trás das costas, que aquele ciclo acabasse ali. Helena saiu da casa da minha avó naquele dia sem se despedir. Nos dias seguintes, tentou ligar, mandar mensagens, dizer que tinha sido humilhada, exposta, traída, tentou repetir o script, mas não funcionou mais. Todo mundo já tinha ouvido, todo mundo já tinha visto. Hoje, ela ainda se coloca como vítima. Isso não mudou. O que mudou foi que ninguém mais discute, ninguém rebate, ninguém entra no jogo. As pessoas simplesmente mantêm distância. E o curioso é que depois que ela foi exposta, a família ficou mais silenciosa, mas muito mais leve. Às vezes a paz não vem de consertar alguém, vem de parar de fingir que não